Olá, pessoal. Meu nome é Danusa, sou trabalhadora da Sociedade Espírita Luzes no Caminho. E a ideia hoje é nós compartilharmos algumas ideias, algumas reflexões, mas antes eu gostaria de convidar todos a fazermos uma prece inicial. Que possamos, mesmo à distância, mas juntos, mentalizarmos a doce figura do Mestre Jesus. Que assim, então, lembrando da sua doce imagem, da sua figura luminosa, possamos pedir a orientação, o amparo necessário para a nossa atividade e também agradecer a oportunidade de estarmos aqui. Obrigado, Mestre, pelo que somos, pelo que temos. Obrigado por todos os ensinamentos de forma amorosa, por todas as lições, por nos acompanhar sempre, a fim de que sejamos cada vez mais melhores, a fim de que sejamos cada vez mais co-criadores do universo. Assim, tão gratos, te pedimos que nos acompanhe, que continue conosco durante a nossa palestra e que permaneça no nosso lar. Obrigado por tudo, que assim seja. Meus amigos, o tema da palestra de hoje se chama Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. O título da palestra faz alusão a uma obra existente, a uma obra escrita pelo Chico Xavier, ditado pelo espírito Humberto de Campos. Essa obra ela foi escrita em 1938. E a intenção da palestra não é fazer um resumo desse livro, tampouco fazer alguns comentários, trechos, mas principalmente trazer a essência da obra para sabermos como aplicarmos as suas lições, as suas reflexões no nosso dia a dia. Então, esse é o objetivo da nossa palestra de hoje. Nós refletirmos um pouco sobre o que exatamente significa o próprio título Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho e compreender como essa pátria do Evangelho se encontra no nosso dia a dia. Por isso, vale lembrar pelo menos o contexto do livro. Mesmo que não façamos um resumo dele, é necessário recordar que nesse livro, Humberto de Campos nos traz uma descrição de fatos importantes que foram ocorrendo ao longo dos séculos para o desenvolvimento do Brasil, do nosso país. E ele nos lembra, Humberto de Campos, que uma pleiade de espíritos, um grupo de espíritos de alta envergadura moral, se encontraram com Jesus quando esse desceu à Terra novamente para compreender e observar como a sua mensagem de amor estava sendo desenvolvida e se desenrolando no planeta Terra. Então ele percebe, Jesus, que de alguma forma o homem ainda não havia compreendido por completo a sua mensagem, porque depois da sua partida ainda estava existindo guerras e muitas guerras acontecendo em seu nome, como se fossem guerras santas, como se fossem guerras justamente pelo divino poder. Então, o nosso Mestre Jesus, junto a esses espíritos, decidem uma série de ações. Vejamos então como Jesus, de uma certa forma, ele traz a sua forma humilde e a sua forma e os seus ensinamentos ainda junto a esses espíritos para a evolução do Brasil, porque ele decide, junto então com esse grupo, fazer com que o seu evangelho, a sua mensagem, seja de alguma forma transportada do antigo continente para um novo continente. E esse novo continente, que é a América, onde o Brasil se encontrava, decidiu-se então que aqui justamente no Brasil nós teríamos a árvore do Evangelho, como Humberto de Campos descreve, como é dito pelos Espíritos e pelo próprio Jesus, que a árvore do Evangelho, sendo retirada da Palestina e transportada para o Brasil, permitiria que essa nova terra, uma terra com abundância,
em riquezas naturais, em geografia, abundante quanto à sua dimensão territorial, que essa nova Terra seria a oportunidade do planeta quanto à evolução de uma série de espíritos. Então, vejamos só. O livro, ele nos mostra, ele retrata essa vinda de Jesus, essa reunião que ele faz com aqueles espíritos que ele mais confiava, para perceber como a sua mensagem estava se desenvolvendo, e no que se percebe que o homem ainda não havia aprendido pelo amor, que estava ainda gerando uma série de sofrimentos, de guerras, a partir da violência, Jesus toma essa árvore, a árvore do evangelho, e faz com que ela seja transplantada, levada a um novo continente, no caso, ao Brasil. E então o Brasil, nós podemos compreender, a partir desse livro, que ele é um projeto divino, que o Brasil, ele é, na verdade, um projeto ainda não acabado. É um projeto ainda em construção, um projeto ainda em transformação. E observemos com carinho que quando se diz que o Brasil é um projeto divino, isso não significa que as outras nações não sejam. Que os outros países não sejam também projetos e que não tenham essa divindade, esse carinho, essa amorosidade do Pai e do Mestre Jesus por trás. O que se quer dizer aqui, que se mostra e que é apresentado no livro, é que o Brasil teve o seu momento de nascimento, desenvolvimento e evolução. Como o antigo continente, a Europa, estava já passando por inúmeras guerras, como já tinha recebido o Evangelho, a presença física, o próprio nascimento do Cristo nas terras do antigo continente, então aquela região já havia recebido, tido a oportunidade de receber essa mensagem divina. Como não ocorreu o aproveitamento do próprio ser humano, os homens não conseguiram, de uma certa forma, compreender por completo essa mensagem, então, por isso que o novo continente, contando a América como um todo, recebeu a oportunidade e o momento, então, de desenvolvimento e evolução. Então, o livro nos traz isso e, de uma certa forma, divide seus capítulos numa série de passagens onde trata da escravidão, da guerra do Paraguai, trata dos movimentos nativistas, trata de uma série de questões históricas que foram se desenrolando e que foram fazendo com que o Brasil, então, se desenvolvesse. Bom, mas o que é importante tirar desta obra, para além dessa questão que foi mencionada aqui, né? dessa questão da árvore do evangelho ser descrita, né? Ser trazida para o Brasil, da narração do Humberto de Campos, em que essa árvore é plantada aqui como uma esperança, um sinal de esperança para um novo mundo, para a evolução do planeta e para a evolução de uma série de espíritos. Qual é a mensagem que o livro nos traz? O livro nos mostra que, sendo o Brasil, então, um projeto ainda em evolução, nos mostra que Jesus, de fato, ele não veio, meus amigos, ele não veio ao planeta Terra para servir e para ajudar os sãos. Ele realmente veio para auxiliar os doentes. O Evangelho, segundo o Espiritismo, nos traz essa passagem, onde justamente Jesus, ele transborda amor e afirma que ele não veio para os sãos, mas para aqueles mais sedentos de amor, os mais sedentos de redenção, de misericórdia, de perdão. Ele veio para atender os doentes. E por que isso é muito importante? E por que é dito aqui que essa é a principal mensagem, talvez, que o livro nos traga? Porque se o Brasil é um projeto, nós podemos
comparar talvez o Brasil a uma grande escola. Quando nós entramos numa escola, quando nós entramos numa instituição de ensino, nós temos uma série de expectativas em relação a essa escola. Uma série de expectativas em relação ao que nós vamos fazer, nós nos planejamos, nós confiamos que tudo vai dar certo, nós nos planejamos para estudar, nos planejamos para ler, nós nos planejamos, nos organizamos uma série de atividades que pretendemos, de um certo modo, desenvolver, realizar, nos comprometemos a estudar, a trabalhar muito, para que no final dessa instituição, final de um determinado tempo, nós possamos sair dessa escola formados, e formados levando uma série de conhecimentos que foram aprendidos e amadurecidos ao longo do tempo nessa instituição. Então, vejamos só, o que a escola tem a ver com o Brasil? O que a escola tem a ver com essa relação do Brasil ser considerado por esse transplante dessa árvore, como nós chamamos, dessa árvore do Evangelho? O que isso tem relação com o Brasil ser considerado a pátria do Evangelho? Tudo. A comparação é para que nós possamos compreender que o Brasil é como essa escola, é como essa instituição de ensino. O Brasil, ele recebeu uma série de espíritos, e esses espíritos que o Brasil recebeu não foram os espíritos sãos, foram os espíritos doentes, a quem Jesus veio de fato socorrer. Quando se fala em pátria do Evangelho, é pátria do Evangelho para quem? É justamente para essa leva de espíritos que, de um certo modo, imploraram por uma chance, por mais e mais e mais uma oportunidade de redenção, de reajuste, de reorganização. Reorganização de si e das catástrofes que, de uma certa forma, geraram. Uma série de espíritos que no antigo continente e em muitas outras vidas provocaram o mal, provocaram guerras, provocaram desastres e que, viciados, de uma certa forma, mergulhados no orgulho, na vaidade, nas ilusões que o poder trouxe a eles, acabaram provocando, então, um mal, não só a si, mas de forma coletiva. Como consertar isso? Como se redimir quando percebemos ou quando passamos a ter consciência do mal que provocamos? E do mal que provocamos muitas vezes, repetidas vezes. Como nos redimir, como nos consertar emocionalmente, como dar um passo à frente na evolução, sem necessariamente reorganizar tudo aquilo que foi feito de forma equivocada. Então, vejamos só, o que está sendo dito aqui? Está sendo dito que o Brasil, sim, ele recebeu a oportunidade de ser considerado, de ser o coração do mundo, ser considerado a pátria do Evangelho. Mas essa pátria do Evangelho é uma pátria dedicada àqueles mais necessitados, aqueles espíritos mais necessitados de redenção. E Jesus vem justamente para isso, para dizer que o Brasil é esse projeto de esperança para tais espíritos. É uma chance a mais de evolução para esses espíritos que precisam se redimir. E no momento que eles se redimirem, que eles se conscientizarem, no momento que eles se proporem a se reconstruir, eles ajudariam na construção do país. Ajudariam na construção de um novo país. Então, eles teriam a oportunidade de fazer com que a sua jornada fosse, dessa vez, uma jornada de pacificação, de amor, uma jornada em que eles aprenderiam
a partir talvez de sofrimento, de dores e de muito trabalho, a realmente valorizar e entender, incorporar em si, no seu coração, na sua mente, incorporar a mensagem do Evangelho. Então, por isso que é muito lúcido dizer que o Brasil é um projeto em andamento. O Brasil não é um projeto que terminou. Não é um projeto que simplesmente começou e já teve um fim. Ele ainda está em amadurecimento espiritual. O nosso país ainda está em desenvolvimento espiritual. Todos os outros países e nações estão se desenvolvendo, sim, mas o nosso país, ele em especial, recebeu, então, como missão, justamente, fazer com que uma série de espíritos pudessem evoluir, se desenvolver e consertar, a partir, então, de uma nova vida ou de muitas vidas, consertar os seus enganos, seus tropeços passados e anteriores. Por isso também é lúcido comparar o Brasil a uma escola onde que ela nasce, ela abre as portas para uma série de alunos, que somos nós, esses espíritos muitas vezes falidos, em maior ou menor grau, mas somos nós. Abre as portas para esses espíritos, para esses alunos, e nós, antes de entrarmos, antes de reencarnarmos, nos propomos a estudar, nos propomos a trabalhar, nos propomos, nós tentamos fazer com que o nosso plano reencarnatório seja o mais claro, mais organizado para o nosso crescimento, a nossa evolução. E por que é importante dizer isso? É importante dizer isso, meus amigos, porque, de uma certa forma, não importa muitas vezes a nossa saída da escola, a nossa saída é a nossa formatura da instituição. Não importa como nós vamos sair da reencarnação. Importa é o que nós fizemos durante a reencarnação. Importa se esse compromisso, se essa responsabilidade que nós assumimos perante a nossa própria consciência de melhoria, de evolução, de mudança, de transformação, ela foi concretizada. O que importa é se nós não fomos aquele aluno que matou a aula, aquele aluno que não apareceu, aquele aluno que não fez o trabalho, que não fez a prova, que não entregou a atividade, aquele aluno que o professor precisa simplesmente buscar saber o que ele está fazendo, como é que ele está se desenvolvendo, buscar uma comunicação, porque ele simplesmente parece não se importar. Nós somos esse aluno que criou uma série de expectativas, mas quando chega na escola acaba fazendo tudo diferente, no dia a dia, na prática. Como tem sido a nossa prática dentro dessa grande escola, dentro do nosso país, dentro do Brasil? Então, o Brasil, sim, ele é um projeto. Nós ainda estamos acontecendo, é um projeto que ainda está acontecendo. Nada impede, isso é importante lembrar, nada impede, já que é um projeto que ainda está acontecendo, ocorrendo, nada impede que ocorra um novo transplante dessa árvore evangélica, dessa mensagem do Cristo, para um outro local. Se nós somos uma instituição cujos alunos estão repetindo, não evoluindo, não se formando, ou se formando mais ou menos, ou então não estamos interessados no trabalho, no estudo, no aperfeiçoamento, nada impede que essa mesma pleia de espíritos, que esse grupo de amorosidade, para que nós possamos aprender, mas aí aprender ainda mais pela dor, retire, transporte essa árvore evangélica para uma outra região, para um outro local. Então, há uma expectativa que o Brasil se torne um local de esperança, para que os espíritos que erram no velho mundo possam aqui ter a sua redenção. Mas não somos um projeto acabado, nós estamos ainda acontecendo. E para que nós possamos ser um projeto que está dando certo, o que é preciso fazer? É preciso lembrar. A terra que nós temos que regenerar, a primeira terra que nós temos que regenerar
é a terra do nosso coração. O autor e palestrante espírita, o Rossandro, ele fala muito sobre isso. Ele é da área da saúde e ele nos diz numa das palestras que ele oferece justamente isso. Quando nós regenerarmos o nosso coração, nós regeneraremos toda a nação e todo o planeta Terra. Então, a primeira terra a ser regenerada é o nosso coração. Essa é a terra mais importante. E também nos fala, e também é interessante lembrar, que nos fala Eurípides Barçanufo, numa das psicografias que ele forneceu a partir da Sueli Caldas Schubert. Ele nos fala que se o Brasil é o coração do mundo, somente será pátria do Evangelho se esse Evangelho estiver sendo sentido e vivido por cada um de nós. Então, o que isso significa? Começa por nós. Não há uma fórmula, apenas um fato de que eu não tenho como fazer com que o Brasil seja um projeto que dê certo se eu não tiver o esforço constante, a responsabilidade constante do meu autoaperfeiçoamento. Se eu não tiver um esforço no estudo, no trabalho incansável, se eu não mantiver a minha fé ativa, e quando eu falo em fé ativa, eu não estou falando de uma religião especial, eu estou falando da minha fé nessa divindade, nessa bondade que nos rege, que nos orienta. Se eu não tiver essa consciência de que eu posso, que eu devo e de que eu necessito ser cada vez melhor, mesmo que a passos curtos, mas que eu devo manter essa continuidade na minha transformação moral, emocional, para ser um ser integral mais pleno. Então, essa terra que deve ser cultivada, essa terra, ela acabará não dando os frutos que se tem como expectativa. Então, eu não vou sentir nem viver de fato essa pátria do Evangelho tão prometida. E farei com que, talvez, o Brasil, coletivamente, também, de alguma forma, se todos nós tivermos a mesma postura de não evoluirmos como país, como nação, nós estaremos praticamente, então, entregando a Jesus a nossa demissão, a nossa forma de dizer que não conseguimos. Então, a ideia que o livro, vamos retomar um pouco o livro para lembrar, a ideia que o livro nos traz é que justamente esses espíritos que vieram, esses espíritos falidos, esses espíritos devedores, que eram totalmente comprometidos, eles vieram para fazer com que o país ele evoluísse, mas também que eles pudessem evoluir. Então, como é que isso pode ser trazido para o nosso dia a dia? Se o livro nos traz essa ideia de renovação, de transformação, de que o Jesus ele realmente veio para tratar os doentes e que essa terra, no caso, ela é uma pátria do Evangelho, principalmente para esses seres falidos. Como é que a gente deve trazer isso para o nosso dia a dia? Aí cabe lembrar que o Haroldo, em uma das suas palestras, sobre justamente esse tópico, esse ponto, ele fala o seguinte, né? Ele fala que o Brasil, ele é um grande hospital. Ao invés de comparar o Brasil a uma escola, ele compara um hospital. Ele reforça essa ideia e nos lembra que no livro é mostrado o encontro de Jesus com Ismael, e o Ismael é aquele espírito de alta envergadura moral, que ele veio, é um dos mensageiros do Cristo que veio cooperar para esse transplante da árvore evangélica. E aí há um momento em que o Ismael, no encontro com Jesus, se mostrava muito triste porque no Brasil, após o descobrimento, né, ele acompanhava o desenvolvimento do Brasil,
após seu descobrimento. Então, teve um massacre dos povos indígenas, os povos africanos estavam sendo escravizados, isso tudo relatado no livro, e o nosso querido Haroldo Dutra nos relembrando na sua palestra esse momento, esse encontro, né, essa conversa, esse diálogo, então, com Jesus e Ismael, seu mensageiro. Então, ele nos lembra, né, a tristeza profunda que o Ismael estava e que não conseguia manifestar a sua tristeza tamanha para Cristo, porque ele acreditava que estava, enfim, a humanidade, né, o ser humano, todos os espíritos estavam não progredindo em relação a tudo que estava acontecendo. Então, é nesse momento que Jesus diz para ele levantar sua bandeira divina e buscar todos os espíritos falidos, caídos, devedores, aqueles que precisavam de redenção e trazer para o país. E aí Ismael não entende, mas como isso? Mas por que isso? Porque justamente aqui seria um local, um hospital, para que todas essas almas, a partir da dor e do sofrimento, pudessem se redimir e contribuir para a evolução do país. Isso, então, só para mostrar como o próprio Haroldo nos lembra do que veio sendo documentado nessa palestra, está conectado. Por isso que muitas pessoas consideram o Brasil uma escola ou, às vezes, um hospital. Mas também vale lembrar que nessa palestra o Haroldo nos diz carinhosamente: é importante a leitura do livro justamente para que não tenhamos uma interpretação equivocada apenas pelo título. Porque muitas pessoas acabam lendo Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho e acreditam de forma daí mais rápida ou superficial que o Brasil é um espaço, é um local especial, privilegiado, e que o Brasil, economicamente, socialmente, politicamente, vai ganhar um grande destaque dentro do próprio planeta, né? Dentro de um quadro internacional social. E aí é isso que o Haroldo nos alerta. Não. É uma interpretação que nós devemos rever. Por quê? Porque o Brasil ele não está ocupando um papel de destaque. Não é um papel político, social e econômico de grande destaque mundial que ele veio ocupar. Ele veio ocupar um grande destaque espiritual para a redenção dessas almas, já que ele mostrava que, na sua visão, o Brasil podia ser comparado a um hospital. Mas seja uma escola, seja um hospital, ambos nos trazem o quê? Um processo educativo. Um processo de educação, de regeneração, de recuperação de nós mesmos. Então, como trazer isso para o nosso dia a dia? Como trazer essa ideia? Como desdobrar esse título ou essa ideia para a nossa vida, para o nosso cotidiano? E aí retomamos novamente aquela questão. Primeiro, nós não devemos, e isso é uma questão até mesmo dita por alguns palestrantes, né? O próprio Hugo Sandro, ele comenta isso. Nós não devemos desistir do Brasil. Hoje, atualmente, quando olhamos dentro da sociedade que estamos, dentro do quadro atual que vivemos, muitas vezes temos a sensação de que tudo está um verdadeiro caos. E aí o que Rossano nos traz? Não devemos desistir do Brasil. Não devemos desistir do Cristo. Não devemos desistir do amor. E não devemos desistir de nós mesmos. Parece bobo, mas não é. É simples, mas exige muito trabalho e uma autoeducação para essa não desistência. O que é não desistir do Brasil? Não desistir do país. Significa nós compreendermos a importância do nosso papel como cidadãos dentro do contexto social em que vivemos. Significa compreender a importância que temos politicamente, a partir do nosso voto, das nossas ações, das nossas cobranças em relação aos governos, em relação àquilo que é feito. Sermos seres politizados e conscientes do que é melhor para o bem coletivo.
não desistir do Brasil, não desistir do país, não criarmos a ideia de que tudo que é de fora é melhor do que o que há aqui para ser oferecido. Como se toda a nossa história, apesar de ter tido esses momentos de sofrimento, justamente como a escravidão, como a extinção de povos indígenas, como tudo isso que aconteceu, todo o domínio colonial que teve no país, tudo isso faz muitas vezes com que nós não percebamos a importância de valorizar a nossa história, mesmo sofrida. Muitas vezes não valorizamos o quanto o Brasil tem a nos oferecer, o quanto nós podemos oferecer como cidadãos ao país. Então não desistamos do país, não desistamos da nossa nação, do Brasil, porque espiritualmente nós temos o comprometimento e a oportunidade de sermos melhores. E aqui, e nenhum de nós está no local errado. Estamos todos no local certo para a nossa evolução e nosso amadurecimento. Seja dentro da nossa família, dentro do nosso contexto social, dentro do país em que estamos. Não desistamos do Cristo, não desistamos de ter fé, não desistamos de termos uma fé ativa, de contribuirmos também, de contribuirmos com o mundo, gerando bem, fazendo bem, não apenas orando. Orando sim, mas orando e praticando bem. Não desistamos do amor, da fraternidade, dos valores, que são aqueles verdadeiros tesouros que nós carregaremos quando partirmos, que aliás serão os únicos que nós conseguiremos levar. Não desistamos de nós mesmos, do nosso autoconhecimento, da lucidez que devemos ganhar a cada dia para nos tornarmos melhores no sentido, seja emocional, intelectual, espiritual. E possamos, então, sim, não desistir, permanecer, confiar, trabalhar, estudar muito, compreender as dores que chegam até nós, compreender os sofrimentos que chegam até nós e compreender num sentido de resignação, de nada fazermos para que esses sofrimentos sejam modificados, mas compreendermos que muitos sofrimentos chegam até a nossa porta para que possamos, de fato, crescermos, amadurecermos e transformarmos aquele antigo eu, talvez de um antigo continente, para construirmos um continente finalmente melhor. Então, meus amigos, toda vez que lembrarmos desse título, Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, tenhamos a certeza de que não estamos aqui falando de um país com privilégios, de um país que ocupará politicamente, economicamente, um grande destaque. O nosso compromisso com o país é evoluir, é ter, sim, a sua política, a sua economia, as suas questões sociais bem definidas, para dar dignidade a todos, mas que o nosso compromisso como nação, espiritualmente, é a redenção, é fazer com que muitos e muitos de nós possamos nos reconstruir para construir também este país e torná-lo cada vez um país melhor, uma nação mais amadurecida. Os outros países, outras nações estão evoluindo? Sim, mas como o próprio Haroldo nos lembra, e que é informado no próprio livro, os outros continentes tiveram, à sua vez, o seu processo, o seu início de amadurecimento. Agora é a vez do país, do nosso Brasil. Já que aqui está essa árvore do Evangelho, que possamos trabalhar constantemente para fazer com que ela também permaneça aqui. Para que possamos, de fato, fazer com que esse amor e esse Cristo permanecer em nós, não desistindo, seja do país, seja do Mestre Jesus, seja da amorosidade e fraternidade, seja de nós mesmos. Fiquemos com essas reflexões, possamos nos observarmos no dia a dia e entendermos que aluno estamos sendo dentro dessa escola,
que aluno estamos sendo. Possamos nos observar, possamos dar atenção a esses detalhes. Então, vamos encerrar, convido a todos a encerrar essa palestra com uma oração final, encerrar com uma breve oração, mas gratos pela oportunidade de termos alguns minutos para falarmos totalmente sobre o bem. Sendo assim, obrigado, Mestre amado, pelo teu amor mais uma vez. Te rendemos graças pela oportunidade de falar sobre ti, sobre o nosso país, sobre o Brasil, sobre as grandes oportunidades que temos, sermos essa grande família universal. Nos ilumina, nos inspira, nos guia na tua amorosidade, a fim de que sejamos hoje melhores do que ontem e amanhã melhores do que hoje. Que assim seja. Obrigada a todos e que possamos ter muita paz.